Primeira etapa, a gente fala, né? O nome desse curso é Cuidando de Quem Cuidou, porque hoje nós temos uma grande demanda de profissionais que estão cuidando de idosos, né? Não é que nós estejamos preparando vocês somente para cuidar de idosos, né? O contexto do curso é todo, mas dentro da demanda que hoje é apresentada no mercado de trabalho, nós vamos ter muito mais acesso com os idosos. Então, vocês vão ver que eu vou sempre pleitear, né, reforçar um pouco mais no cuidado com o idoso. A gente tem que lembrar que o idoso, ele tem mais dificuldades e ele apresenta mais sensibilidade, mais fragilidade em relação ao adulto rígido, mas também a gente tem que pensar na criança, né, nos pequenos, que também vão ser fonte de atendimento de vocês. Como eu falei na primeira aula, eu só vou dar uma reforçada, né, em relação ao autocuidado, né? Não é porque você está cuidando que você tem que deixar de ser cuidado, né? Eu preciso ter algumas medidas preventivas a qual eu consiga não me machucar, não me prejudicar durante o ato do meu serviço, durante os processos que eu tenho que realizar no meu serviço. Então, assim, a gente precisa estar tanto fisicamente quanto mentalmente apto para exercer as nossas funções. A gente vai lidar com pacientes, muitas vezes que a gente vai ficar anos com eles e a gente vai acabar se apegando a eles. Porém, a gente tem que lembrar que o cuidado dele, especificamente profissional, claro que a gente tem que lembrar que o amor é uma coisa extremamente importante, mas a gente também tem que se preparar para as perdas, né? Isso é extremamente importante. Eu falo que o dia que eu não sentir a perca de um paciente meu, eu rasgo meu diploma, mas também eu tenho que pensar que existe sempre um momento de início e término na nossa vida. E a gente precisa, nós como cuidadores, nós precisamos ofertar para esse cliente, ofertar para esse paciente da melhor forma possível esse período, né? Se ele está acamado, se ele tem uma necessidade especial, ele tem que ser cuidado, protegido e amparado da melhor maneira possível. Mas a gente também tem que aceitar que existe a perca, existe o adeus, né? Assim como a gente também tem que cuidar do nosso físico, né? O ato de levantar o paciente, de limpar o paciente, de dar banho, a gente precisa também proteger a nossa parte física, né? A coluna é um arcabouço do profissional de cuidadores que sofre muito com essa questão, porque a gente tem que levantar, a gente tem que banhar, a gente tem que amparar. Então a gente precisa ter o cuidado de proteger as nossas costas neste momento, tá bom? A alavanca, por exemplo, né, eu sempre falo pro meu aluno que ele precisa apoiar o pé e abraçar o paciente para ajudá-lo a levantar, né? Levantá-lo pelas costas e não pelos braços. A gente nunca puxa ele pelos punhos ou pelo antebraço, a gente sempre faz uma alavanca, né? Para que a nossa coluna não sofra e para que o paciente não caia, tá bom? Quando a gente vai dar banho, né? Não adianta falar, eu aguento, eu fico segurando enquanto ele toma banho. Fica desconfortável para você e desconfortável para ele. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, colocar uma cadeira, de preferência uma cadeira de plástico, né? Porque a cadeira de pano vai umedecer. Ah, eu não tenho cadeira de banho. Tenho cadeira de plástico? Coloca ele para tomar banho. Dê acessibilidade o máximo possível para que ele faça a sua higiene, porque ele precisa se sentir útil, né? Às vezes a gente quer ajudar, quer dar o banho para diminuir o esforço físico do paciente, mas isso não compete a nós. Ele precisa se sentir útil, ele precisa ter o direito ao seu autocuidado. Então a cadeira vai ajudar, porque ele vai tomar o banho dele. Claro, a gente vai fazer algumas coisas que ele não vai conseguir, mas de preferência dar maior autonomia para ele durante o banho. Eu sei que na maioria das vezes a gente vai em casas adaptadas, mas tem algumas casas que não estão adaptadas. E é importante conversar com a pessoa que está te contratando para informar sobre os cuidados que a gente tem, por exemplo, de colocar grades no banheiro, tanto no vaso sanitário quanto no box. Evitar tapetes, porque os tapetes podem fazer com que o paciente caia e você mesmo caia. Eu tinha um médico que ele falava para mim uma coisa super importante.
a gente precisa se adaptar a ficar idoso antes de chegar lá. Porque quando chegar lá, a gente não vai sofrer tanto, né? Na minha casa eu tenho muito poucos tapetes, isso muito mais a contragosto meu e a gosto do meu marido, porque eu tenho já esse preparo, né? Os corrimões, eles devem ser necessários. O box, ele tem que ter acesso para uma cadeira, porque a gente não sabe o dia, né? Que a gente vai precisar disso. E isso é super importante. Então, me alimentar, me hidratar, saber que vai existir perdas e preparar o meu físico para isso é extremamente importante quando a gente fala do autocuidado.